Boa tarde, meus irmãos, graça e paz, pastor Márcio aqui de Botelhos, passando para deixar uma palavra para vocês, uma pequena reflexão, que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 18, que diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Queridos, essa palavra, ela vem nos alertar sobre os falsos profetas. Falsos profetas que, se possível, enganariam os próprios eleitos do Senhor. Falsos profetas esses que usam a palavra do Senhor, acrescentando nela subterfúgios para enganar os eleitos do Senhor. Nós temos que ter a sã consciência e a obediência à palavra de Deus. Aqui está dizendo que se nós acrescentarmos qualquer coisa nessa palavra, os flagelos serão imputados a nós. E se nós tirarmos também. Agora, tem muitas pessoas que têm pegado versículos isolados da Bíblia, sem pegar um contexto do que está acima desse versículo e abaixo desse versículo, e ali ele faz uma miscelânea de coisas ali e começa a nascer as heresias, começa a nascer aquilo que a palavra verdadeiramente não fala. Nós temos que ter a consciência, queridos, que o que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, não tem que se mudar nada. Há um tempo atrás aí, um determinado cidadão aí falou que a Bíblia precisava ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela se renova dia após dia. Ela não precisa ser atualizada. A Bíblia se renova a cada dia. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, se nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para nós. Nós precisamos entender isso e ter isso em nossa mente. E guardar as palavras desse livro nas tábuas do nosso coração. Quando a palavra do Senhor diz que certamente Ele vem sem demora, nós podemos observar, amados irmãos, que muitas coisas estão acontecendo para que o anticristo se levante na terra. Daqui a pouquinho, muito menos do que você pensa, muito menos que um piscar de olhos, Jesus vem arrebatar a tua igreja, vem arrebatar a noiva. Nós não estamos aqui, eu sou pastor da Igreja Fonte de Água Viva, aqui de Botelhos, mas eu não estou aqui falando de placa de igreja. Eu estou aqui falando de salvação. Porque a palavra do Senhor diz lá em João que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você, amado irmão, está afastado dos caminhos do Senhor, se você, meu irmão, se decepcionou com a igreja, se você, meu irmão, arrancaram as suas asas, você era pregador, você era levita, tiraram você dos cargos, você era um pastor, tiraram você de onde você estava, te mandaram para outro lugar, ou não te mandaram para lugar nenhum, te encostaram num canto. Saiba de uma coisa, você não precisa de ninguém para você servir ao Senhor. É lógico que estar debaixo de uma autoridade espiritual é super importante isso, viver em comunhão com os irmãos. Mas se tiraram você, afastaram você, te jogaram de escanteio, acabaram com o teu ministério, saiba de uma coisa. A Bíblia fala: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quantas pessoas nós vemos no estado de São Paulo pregando na Praça da Sé, ou Belo Horizonte na Praça 7? Quantas pessoas nós vemos no Rio de Janeiro, na Lapa, pregando o Evangelho? A igreja em si não está com eles lá, eles estão sozinhos lá pregando. Jesus, ele tinha 12 discípulos, na qual ele preparou para que assumisse a igreja que iria nascer lá em Atos. No livro de Atos, capítulo de número 2, versículo 42 em diante. Então, não fica preocupado se tiraram isso de você ou tiraram aquilo. Preocupe em pregar o Evangelho.
a sã doutrina. Preocupe em ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida, uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Agora, deixar de fazer a palavra de pregar a palavra de Deus por picuinha, porque ficou com raivinha do irmão que não cumprimentou com a paz, isso é meninice, isso é criancice. Nós temos que ter sabedoria para entender que o leite ele vai até certo ponto, depois nós precisamos comer um mocotó para valer mesmo, para aguentar, orar, jejuar, subir monte. E a palavra do Senhor fala lá em Marcos: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano. Então é isso que você tem que se apegar, meu irmão. Se apegar ao sacrifício de Jesus na cruz. E não ficar preocupado. Ah, mas me tiraram isso, me tiraram aquilo. Eu era líder disso, líder daquilo. Olha, para começo de conversa, meu irmão. Se você é um bom líder, os seus liderados vão querer estar com você. Toda igreja, independente de qual seja, sempre tem alguém que tem um ciúme, que tem algo ali, que gostaria de estar no lugar de alguém, queria ocupar o lugar de alguém. Eu me lembro de uma história que havia um ciclo de oração e as irmãs cantavam, tinha um coral muito bom. Aí chegou um regente novo. E o regente novo chegou e tirou a irmãzinha mais velhinha que tinha lá. E aquele coral foi só definhando, acabando. Aí um dia o Senhor falou com esse regente do coral. Ele perguntou: Senhor, o que está acontecendo? Onde que eu errei e tal? Ele falou: você errou no dia que você tirou a intercessora desse coral, que era aquela velhinha lá no fundo. Então, valorize quem está com você, valorize as pessoas que estão com você na igreja. Se você não tem um cargo, se você não tem uma ocupação ali na igreja, você pode se ocupar da palavra de Deus pregando para os seus vizinhos, pregando para aqueles que do seu trabalho. Mas nunca deixe de valorizar aquela irmãzinha velhinha lá da igreja, de coque no cabelo, aquele senhorzinho, porque eles têm marcas, eles têm cicatrizes, eles têm experiência. Eu aqui na Fonte de Água Viva, eu tenho um irmão aqui, é o irmão mais velho da igreja. Ele é o meu conselheiro particular. Quando eu preciso de um conselho, eu preciso conversar, eu preciso tomar uma decisão, eu pergunto para ele. Por quê? Porque ele tem mais experiência do que eu. Não é porque eu sou mais novo e sou pastor da igreja que eu tenho que chegar arrebentando todo mundo. Não é assim. Tem jovens que chegam perto de mim e me dão ideias. E eu pego as ideias dele e vamos usar. Agora, Jesus está voltando. E a palavra diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Você vai ficar aí por causa de picuinha, se preocupando. Se você tem um cargo ou se você não tem um cargo. Lá no céu, amados, nós vamos receber galardões. Uns vão receber mais, outros vão receber menos. Mas dentro da justiça de Deus, dentro da justiça de Cristo. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As pessoas costumam ler só a primeira parte e a última parte desse versículo. Esquecem da justiça. Buscar-me... A palavra do Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se você está buscando ao Senhor de todo o coração, tenha plena convicção que o Senhor está recebendo a sua oração. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, busque a justiça de Deus. Deus é justo. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza disso. Deus não fica devendo nada para ninguém. Busca o Senhor. Talvez tem coisas que estão acontecendo na sua vida porque você tem buscado em outras fontes e não na fonte da água da vida. Talvez você tenha buscado em outras fontes, tenha buscado em outras fontes, tem buscado em outros livros, mas não tem buscado na palavra, que é o alimento. E que nessa tarde você tenha plena convicção que Deus está com você. Quero orar por você nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai,
nós estamos aqui nessa tarde adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e bendizendo ao Senhor. Quero pedir, meu Pai, que aqueles que assistirem esse vídeo possam ser tocados pelo poder da Tua glória. Que a graça e a misericórdia do Senhor alcance cada um. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eles possam ministrar a Tua palavra. Aqueles que estão feridos, transtornados, amargurados, sejam curados em nome do Senhor Jesus. E eles possam, meu Pai, não se preocupar, ó Deus, com a placa, mas se preocupar, Pai, em ter um coração de servo, um coração de amor, um coração que busca a Tua face. E assim nós oramos, meu Pai, para que o Senhor possa verdadeiramente cuidar de cada um de nós. Tira de nós o orgulho, a soberba, a vaidade, e que nós possamos ter um coração de servo. E assim eu oro e abençoo cada um que assistiu esse vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fique na paz deste grande amor. Eu sou o pastor Márcio Mencalli, aqui do sul de Minas, da cidade de Botelhos, né? Eu sou daqui, eu sou da cidade de Manhuaçu, mas estou pastor aqui na cidade de Botelhos, da igreja Fonte de Água Viva. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz deste grande amor de Deus.